Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro rápido de hoje são alguns conceitos em ecologia que a gente vai rever e vai relembrar. Começando por habitat. Habitat é o espaço em que cada organismo ocupa em um determinado ecossistema. É o local que possui tudo aquilo que ele precisa para comer bem e se reproduzir. Então, aquilo que ele precisa para realizar as suas funções básicas, né? Ainda pode ser entendido como o endereço do organismo, onde ele está, onde ele vive, onde ele prefere viver, né? E a gente tem aqui dois exemplos, né? O habitat intestino humano abrigando as lombrigas e o habitat líquen abrigando aí uns insetinhos, né? Então esse habitat ele pode ser em escala muito grande, como o mar, mas ele pode ser uma escala muito pequena, como uma feridinha de pele, uma flor, enfim, né? Nicho ecológico. Nicho ecológico é outro conceito muito importante. Ele é caracterizado como as atividades que um organismo desenvolve em um ecossistema. Alguns ainda consideram como o papel, a função, a profissão desse organismo no ambiente, mas é sempre bom entender, é sempre bom relembrar que o nicho ele é muito mais complexo, muito mais amplo do que só a profissão do organismo, né? Ele é um conceito que a gente chama de multifatorial, multidimensional. Por quê? Porque considera uma série de fatores para que a gente consiga entender o nicho ecológico de um determinado organismo. E ele inclui muitas variáveis, ele é multidimensional, como o habitat, como a alimentação desse organismo, os predadores naturais desse organismo, quais relações, quais interações esse organismo faz no ambiente, tudo isso precisa ser considerado para a gente entender o nicho ecológico de uma determinada espécie, né? E ainda pode ser entendido como o conjunto das suas tolerâncias e das suas necessidades. Importante relembrar que o nicho ecológico de uma espécie nunca é igual ao nicho ecológico de outra espécie. Se são espécies diferentes, possuem nichos ecológicos diferentes. Podem ser similares? Podem, mas são diferentes. Em alguma coisa eles precisam diferir, senão seriam da mesma espécie. Ecossistema. O ecossistema é um outro conceito que indica, né, a unidade básica da ecologia. Então, a unidade funcional básica da ecologia a gente chama de ecossistema. O ecossistema também pode ser entendido como um conjunto coeso e contínuo de fatores bióticos e abióticos, onde os fatores bióticos são os seres vivos e os fatores abióticos são as condições ambientais, como temperatura, salinidade, relevo, clima, enfim. Os fatores abióticos eles também podem ser conhecidos como biótopo. Então, tanto biótopo quanto os fatores abióticos. E é importante também a gente lembrar que um ecossistema, ele não tem um limite bem definido. Então, a gente nunca consegue determinar exatamente onde o ecossistema termina e outro começa. Existem zonas, existem faixas de transição entre um ecossistema e outro. Não existe um limite muito bem definido, né? E falando em zonas de transição, justamente esse é o conceito de ecótone ou ecótono, que são zonas, são áreas de transição entre um ecossistema e outro, né? E dentro dessas zonas de transição, a gente tem uma diversidade muito grande de seres vivos, inclusive maior do que na transição entre dois ecossistemas. Nós temos maior biodiversidade dentro dessa transição do que nos próprios ecossistemas em si, né? Exemplo aqui de um local com muitos ecótonos é o bioma Pantanal. Nós temos aí o bioma Pantanal como uma região de transição entre duas áreas e ele é muito rico, né? Tem uma biodiversidade altíssima. Beleza? Esse foi o nosso encontro rápido sobre alguns conceitos importantes da ecologia. Espero ter te ajudado e até a próxima!